Ei, Mari, paz do Senhor, bom dia. Nani. Bom, estaremos dando início a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje, dia 9 de agosto de 2020, temos como título, da lição 6, Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Mas antes de começar a aula de hoje, eu queria primeiramente parabenizar os papais, Hoje é o Dia dos Pais. Parabéns a todos os papais da nossa igreja, das outras igrejas, o Wellington, todos os papais desse Brasil, amém? Desejar, que não só hoje seja o Dia dos Pais, mas todos os dias que os filhos reconheçam isso e tratem os pais com amor, com carinho, Eu quero parabenizar os pais por mais um dia, mais um ano, Então, hoje nós vamos estar ministrando a lição número 6, Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. E hoje temos como textuário que fala: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação, e as tuas portas louvor. Isaías 60, 18. Temos como verdade prática: somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus, A gente tem também a orientação da revista da Escola Bíblica Dominical como leitura da semana, As orientações de segunda a sábado, que fala: Salomão desperto constrói o templo, Abraão desperto entregou o dízimo, Gênesis 14, 18, 20, o despertamento dos samaritanos, um despertamento à meia-noite, um despertamento missionário e o despertamento final. E essa lição, ela nos traz como base para esse estudo, o livro de Neemias, Neemias capítulo 1, versículos de 1 e 4, e o Neemias capítulo 2, versículo de 1 a 9. Os irmãos podem estar acompanhando aí com a sua Bíblia em casa, depois para estar marcando, para ler com calma. Neemias 1, de 1 a 4, e Neemias 2, de 1 a 9. Nós vamos começar já a falar a respeito da introdução desse estudo, que fala: Deus envia emissário a Neemias. A gente observa aqui, neste início, que Deus enviou o emissário para Neemias para informar para ele acerca da situação que estava Jerusalém naqueles dias, naqueles tempos, Essa pessoa, ela foi Hanani, irmão de Neemias. Hanani contou como os judeus estavam naqueles dias e que os que haviam retornado do cativeiro, após o cativeiro. Então, o que Hanani falou com Neemias? Hanani, ele relatou que o povo naqueles dias estavam passando por grande miséria, por grande necessidade, e isso deixou Neemias muito entristecido, Naquele tempo, o Neemias ele ainda não tinha retornado para Jerusalém, Já tinha voltado a primeira turma, já tinham voltado outras turmas, porém Neemias ainda estava na Babilônia, Neemias naquele tempo, ele era copeiro do rei, E ele ficou muito angustiado com as más notícias que ele recebeu acerca do seu povo, acerca da sua cidade, E aí ele se pôs a orar ao Senhor. Essa oração, de acordo com os estudos, começou no mês de dezembro. Ele começou a orar em dezembro
e Deus o retornou com uma resposta, né, de oração equivalente a 3 meses depois, ou seja, no mês de março, o Senhor Deus, ele retornou a Neemias, né, deu uma resposta na sua oração. Nesse período que ele orava, que ele jejuava, Neemias, ele expressou profunda tristeza, ele ficou triste nesse tempo. Triste por causa do pecado do povo, triste por causa que as pessoas estavam desviadas ali, né? Eles tinham se desviado da presença de Deus e ele sabia que toda a situação que eles estavam passando de miséria, de privação, era devido a isso, porque o Senhor não estava com eles. E onde Deus está, é abençoado. A pessoa não passa essas coisas, né? Então, o maior desejo dele, ele orou para quê? Para que Deus permitisse que ele voltasse para Jerusalém, né? E revivesse através da adoração e mostrasse ao povo, mostrar esse Deus, né? Fazer com que Deus revivesse no coração do povo, né? O verdadeiro amor, a verdadeira adoração por Deus, né? E não por deuses. O povo estava muito desviado. Mas o que Neemias nos traz nessa parte da lição? Né? Neemias, ele nos mostrou que a oração, ela não é denominada como algo instantâneo. Ela não é uma coisa que nós colocamos ali hoje para o Senhor e ele responde imediatamente, né? É o primeiro passo. A gente tem que ter paciência para poder saber esperar a resposta do Senhor. Então, muitas das vezes, a gente não obtém êxito com determinado pedido, com determinada petição. A gente vê Deus, ele sempre em silêncio, porque o nosso tempo não é o tempo dele, né? Imagina se Neemias, ele saberia que Deus demoraria em torno de 3 meses para o responder, né? E se fosse nós hoje, no tempo de hoje, eu começar um pedido hoje por causa de uma profunda tristeza, uma profunda angústia, sem saber quando Deus irá me retornar. Então, temos que ter paciência e perseverar na oração. Mas Neemias, após isso, ele nos mostrou mais outros métodos, mais outros elementos eficazes que a gente pode estar trazendo para a nossa oração, que são eles. O primeiro, louvor. Né? A gente tem sempre que estar louvando a Deus em todos os momentos da nossa vida. Temos sempre que estar rendendo graças ao Senhor. O segundo elemento de uma oração é agradecer a Deus. Né? Se você se prostra a orar, como que você vai se dirigir ao Senhor? Como que você se dirige a Ele? Né? Primeiro, você o louva. Segundo, você agradece. Terceiro, você se arrepende. Você mostra para Deus os seus pecados. Você pede perdão ao Senhor pelas suas iniquidades, pelas suas falhas, porque nós somos humanos e a gente não pode esquecer de pedir perdão pelas nossas coisas. Muitas das vezes, nós erramos sem saber que estamos errando. Nós erramos, nós pecamos com outros ou com alguma coisa sem ter conhecimento disso. E é importante a gente pedir perdão a Deus até pelo que eu não lembro, até pelo que eu não sei, pela minha ignorância. Né? E 4, a gente tem que ser específico com Deus. Numa oração você tem que ser específico. Você não é comum você chegar em uma oração e orar apenas e pronto. Né? Peça algo ao Senhor, coloque alguma coisa na direção dele, né? E a última, né, desses elementos é o compromisso. Se você se põe a orar pelo Senhor, você tem que também ter o compromisso com Ele. Não é assim, eu vou orar, mas eu vou viver a vida à minha maneira. Eu vou orar e vou viver do jeito que eu quero. Levantei, agora eu sou a pessoa da oração é uma, aquela que está se prostrando diante do Senhor é uma. Mas depois que eu terminei de orar, eu vou seguir a minha vida. Não é assim. Nós temos que nos pôr na posição do Senhor. E se você requer algo de Deus, você também tem que estar oferecendo algo para Ele. Né? Então, por isso que muitas das vezes, muitas orações, o Senhor Deus, Ele sequer responde nem com sim nem com não. Porque a gente também sabe que não é resposta.
Muitas pessoas não estão preparadas para iniciar uma oração e receber um não da parte do Senhor. Então, fica esse impasse e nada acontece, né? Orações sinceras, assim como as de Neemias, podem ajudar a esclarecer muitas coisas nas nossas vidas. Então a gente tem que aprender os passos da oração e saber que uma oração, ela desata muitos nós. Uma oração, ela abre muitas portas, ela abre muitas janelas, ela abre muitos caminhos, ela rompe muitas barreiras, né? Assim como foi com Neemias. E essa oração a qual ele se propôs, ele conseguiu resolver um problema, uma tristeza que estava dentro dele, que ele estava enfrentando, né? O grande poder de Deus, ele pode me ajudar, ele pode ajudar você, ele pode ajudar qualquer uma pessoa, né? Só que o trabalho, eu que tenho que fazer por onde receber, ter esse benefício da parte do Senhor. Não é simples assim, né? Eu tenho que me colocar na posição do Senhor. No fim do período de oração, Neemias, ele sabia já o que tinha que fazer. Quando completou-se os 3 meses, o Senhor Deus falou com ele, já o tinha orientado, já tinha moldado em seu coração, já tinha colocado todo o projeto, todo o plano no coração de Neemias, né? Porque quando o povo de Deus ora, quando nós paramos para orar, decisões difíceis entram na perspectiva apropriada, né, gerando ações apropriadas. Então, quando eu me ponho a orar, quando eu me ponho de joelho diante do Senhor, eu sei que a partir dali muitas coisas podem acontecer, não é isso? Então a gente vai ver também Neemias no capítulo, no tópico 2, né, do capítulo 1, que ele estava angustiado e ele jejuou e orou, né? Esse é um passo muito, muito difícil quando a gente se coloca a orar e a jejuar, ainda mais quando você se dispõe para fazer por outras pessoas, né? Nós, como servos do Senhor, sabemos o efeito de um jejum, o efeito de uma oração. E nós sabemos que quando a gente entra de jejum, a gente tem que preparar as costas, porque o ataque vem. O ataque não é fácil, a gente não vai passar nessa como de brincadeira. O negócio fica pesado, a gente sofre muito. Então é um compromisso muito sério ao qual a gente está fazendo ali, que você está se doando para outras pessoas, não é? Só que nesse decorrer do tempo que Neemias estava orando e jejuando, ele se entristeceu, o seu semblante ficou triste. E o rei, ele percebeu essa tristeza no rosto de Neemias no momento ao qual Neemias foi servi-lo. Porque nós sabemos que Neemias, ele foi copeiro, ele era copeiro do palácio, né? Ele era copeiro do rei. E em uma ocasião ao qual ele foi servir o rei percebeu a tristeza no rosto de Neemias. Só que Neemias, ele ficou muito surpreso com essa perspecção do rei, porque ele pensou, eu tô triste e eu chamei a atenção do rei. E isso não era bom, isso gerou um medo no coração de Neemias, porque era perigoso mostrar tristeza, né? Se tem um patrão, se tem uma empresa, você vai atender um cliente, você vai atender a pessoa ao qual você presta serviço, com a tristeza dos seus problemas. Não pode ser assim. Infelizmente ou felizmente, nós temos que ter a habilidade de saber separar as estações das nossas vidas. A pessoa triste que está em casa, a pessoa triste que está ali na sua vida cotidiana, ela não pode transparecer para o seu setor de trabalho, para as outras pessoas. Não tem como, porque as coisas não vão fluir de acordo com o que tem que ser. Logo, o seu patrão, o seu superior vai pensar o quê? Pode pensar 1000 coisas, que você está insatisfeito com o trabalho, que aquilo ali não tá bom para você. Então, Neemias, ele ficou com medo porque era perigoso mostrar a tristeza diante do rei, né? Porque naquele tempo o rei, ele podia matar qualquer uma pessoa que o desagradasse. Então, se o rei olhasse para Neemias e visse tristeza e aquilo ali o desapontasse, o desagradasse, o rei tinha poder para mandar matar qualquer pessoa, né? Na verdade, qualquer pessoa que ali no reino da Babilônia era proibido a pessoa se vestir de luto, com trajes de luto. Se a pessoa perdesse um ente, ela teria que ficar triste por dentro e demonstrar
a sua tristeza internamente e externamente demonstrar alegria, né? Se uma pessoa na Babilônia se vestisse com trajes de luto, ela seria banida do palácio. Ela não poderia ficar mais ali. Em outras ocasiões poderia até ser morta, né? Se o rei achasse que assim seria necessário. Mas Neemias não se intimidou e ele não se envergonhou em admitir para o rei o medo que ele tinha e em admitir para o rei a tristeza que ele estava sentindo, né? Ele não se acovardou. O rei perguntou e ele respondeu: realmente eu estou triste, né? Como que eu não haveria de estar triste se a cidade dos meus antepassados, se a cidade onde habita o meu Deus está em ruínas, está destruída, né? Como que alguém pode ficar triste com uma situação dessa? Cidade essa que é herança para mim, para minha descendência, né? Mas mesmo diante do medo, mesmo diante da possibilidade de morrer ou de ser banido, Neemias, ele não permitiu que o medo o impedisse de fazer aquilo ao qual Deus já havia planejado, já havia colocado na vida dele para ele fazer. O medo não impediu dele continuar com o projeto ao qual ele havia sido chamado para fazer. E ele reconheceu a posição do rei, né, que o rei viva para sempre. Ele colocou o rei na posição, né, que o rei realmente tinha que ser, engrandecer o rei, porque naquele momento ali o rei era o detentor do poder na terra, né? E declarou claramente as razões ao qual estava deixando triste, né? Que a sua tristeza. Porém, irmãos, quando nós permitimos que as tristezas do nosso dia a dia, as afrontas, né, que a gente recebe todos os dias da nossa vida, quando a gente permite que isso aconteça, a gente permite que o nosso medo ele seja maior do que o nosso Deus. Vocês acham que existe alguma coisa ou alguém maior do que Deus? Só que na condição de seres humanos, na condição de frágeis e pecadores que nós somos, o tempo inteiro a gente coloca o nosso medo acima de Deus. A gente esquece que Deus é o Deus de todas as coisas, que o Deus está conosco para todas as coisas. Nós esquecemos que um dia lá atrás, Deus ele traçou um projeto para mim, traçou um projeto para você. Foi aonde você seguiu, você começou a sua caminhada, você começou a sua missão, não é? E vocês acham que vai ficar por isso mesmo? É muito lindo a caminhada? Quando você se dedica a servir a Deus, a estar diante de Deus, concretizando e trabalhando nos planos que Ele traçou para você, vocês acham que a vida vai ser fácil, a vida vai ser maravilhosa, né? Vai ser flores, vai ser tudo um paraíso? Não, a gente sabe que não é assim. Pelo contrário, se outrora eu vivia muito bem, não tinha problema, quando você passa a servir a Deus e a andar nos caminhos dele, as coisas elas viram de cabeça para baixo, né? O inimigo ele não tá brincando. Então, muitas pessoas falam assim: eu não vou servir a Deus para passar essa luta, porque antes eu não passava. Eu não quero servir a Deus para viver na dificuldade, para viver sofrendo, para viver sendo atacado, para viver chorando. Ninguém quer viver triste, ninguém quer viver uma vida infeliz. Só que, infelizmente, a vida de um servo de Deus é essa mesmo. E o medo, ele vem até nós, ele nos aflige mesmo. Então, eu pergunto a vocês, existe alguma tarefa que Deus determinou na vida de vocês um dia e vocês, por medo, pararam ou recuaram ou sequer começaram? Então, existe alguma coisa que impeça vocês de seguir essa missão, de seguir esse propósito ao qual Deus determinou, ao qual Deus revelou para vocês um dia? Então, eu digo para vocês, Deus é maior do que tudo. Deus é maior do que todos os nossos medos. Não há nada que possa ser maior do que Deus. Não é isso? Lembre-se que Deus me chamou para uma tarefa específica, né? E com certeza Ele estará com você, Ele estará comigo e vai nos ajudar a realizar essas tarefas. Deus ele não colocou também você, não te apontou, não te designou para fazer tal coisa e te deixou sozinho jamais. Deus ele estará com você o tempo inteiro. Então essa é uma garantia que nós temos, né? Não ter medo, não nos afligir, mesmo que tudo pareça perdido, mesmo que tudo pareça escuro,
né? Deus, ele está conosco ali, e é a nossa segurança, é a nossa certeza, né? Que ele não vai nos abandonar e que obteremos êxito no final de tudo, né? Com pouco tempo para pensar, quando o rei o perguntou de sua tristeza, o que Neemias fez? Né? A gente lê que ele, por uns segundos, a Bíblia não relata o tempo, né? Entre a pergunta do rei e a resposta de Neemias. Mas nesses segundos, Neemias se pôs a orar, né? Ele se concentrou no Senhor ali naquele momento rápido, e ele orou mais uma vez ao Senhor para saber o que responder ao rei. Ele não respondeu no tapa, ele não respondeu imediatamente. Mais uma lição, Neemias nos deixa aqui nessa parte, né? Por mais curto que o tempo possa parecer para vocês, para mim, a gente tem tempo para poder elevar os nossos pensamentos ao Senhor. Então, responder as coisas assim no ato, às vezes não é a resposta que Deus quer que você dê. Às vezes não é a resposta apropriada para aquele momento. Infelizmente, nós fazemos exatamente o contrário. Quando nos é chegado uma situação, um questionamento, nós queremos afoitamente responder logo. A gente se mete, a gente fala o que não deve, fala o que a minha cabeça pensa, minha cabeça egoísta, né? Então a gente não coloca Deus para responder por nós, e a gente muitas das vezes acaba gerando desconforto, acaba gerando conflitos desnecessários, não é? Então, mesmo executando outras tarefas, que Neemias, naquela hora da pergunta do rei, Neemias, ele estava servindo ao rei, ele estava trabalhando, ele estava concentrado naquilo ali. Ele sabia que o vinho ou a bebida que ele estava servindo tinha que estar perfeita, tinha que estar limpa, tinha que estar o copo perfeito, tudo muito lindo, tudo muito brilhante. E mesmo assim, concentrado no trabalho dele, ele levou os pensamentos dele a Deus para poder responder com sabedoria a pergunta do rei, né? Nossas orações, elas podem sim ser respondidas e ser ouvidas por Deus, se a gente criar com Deus um sistema de amizade. E o que significa isso? Significa que eu tenho que falar com Deus só no momento que eu estiver ajoelhada? Eu tenho que falar com Deus só no momento solene, só no momento apropriado? Não, eu posso fazer do Senhor o meu amigo, né? Falar com Ele em todos os momentos da minha vida, no trabalho, na rua, já falei isso várias vezes aqui. Então, temos que ter sabedoria para poder até responder as pessoas, não é, nesses momentos. A gente vai ver lá que Deus responde as orações de Neemias no capítulo 3 do tópico 1. Deus, ele respondeu as orações de Neemias. E então, o que acontece, né? Como resposta às orações, Deus despertou o rei para assumir a responsabilidade do empreendimento. Olha isso, né? Além de não ser morto, além de não ser banido do reino, né? Além de não ser castigado pelo rei, Neemias ele ainda recebeu o rei como um apoiador do seu projeto. Ele ainda recebeu o rei como uma pessoa fundamental para ele. Ou seja, a sua oração ela foi muito além do que ele esperava, do que ele peticionava, né? A tua oração sincera, a tua oração de coração, né, quebrantada. Deus, ele deu muito mais para Neemias do que ele esperava. Neemias esperava apenas poder ir para a cidade dele para poder tentar essa reconstrução, né? Neemias, aí a gente lê também lá no 4, que Neemias ele tinha grande poder, né, em suas mãos. O Senhor, ele concedeu para ele uma posição muito boa no reino, né? E Neemias, ele tinha habilidades organizacionais. Eu queria falar essa palavra certa. Muito boas. Então ele era um ótimo empreendedor, né? Ele era um ótimo estrategista, um ótimo planejador, né? Mas ele, apesar de toda a sabedoria de Neemias, apesar de tudo isso que ele tinha, ele reconhecia o tempo todo que a mão de Deus estava sendo misericordiosa sobre ele,
né? E estava sobre ele o tempo inteiro. Então, apesar de sua habilidade, de sua inteligência, ele sabia que quem faria alguma coisa ali por ele era Deus. Então, irmãos, se vocês têm algum projeto diante do Senhor, esse projeto tá aí na cabecinha de vocês, algo que no momento parece ser tão difícil, tão surreal, que tal vocês começarem a orar, né, sobre isso? É um sonho que vocês querem fazer, alguma coisa que vocês querem empreender. Quem sabe vocês parem de sonhar apenas e coloque esse projeto para o Senhor e comece a orar por ele. Quem sabe Deus responde, Deus surpreende a vocês da mesma maneira com a qual surpreendeu Neemias, com muito mais do que ele havia pedido, né? Mas também Neemias sabia que sem esforço e sem a força de Deus, tudo que ele faria, tudo que ele seria, faria como coisas inúteis. Nós sabemos, eu sei da minha capacidade, eu sei da minha inteligência. Vocês também sabem da capacidade, da inteligência, do conhecimento de vocês. E isso, enquanto pessoas vivas, enquanto seres viventes na face da terra, isso é algo muito poderoso, isso é algo muito importante, né? Só que nós temos que saber também que sem Deus nada, tudo que a gente tem, toda a nossa inteligência, toda a nossa sagacidade, ela vai por terra se Deus não estiver no negócio, se Deus não estiver nos orientando, nos ajudando, estiver na nossa vida, né? E a pergunta que eu faço para vocês, outra pergunta você reconhece Deus como sua fonte de poder? Vocês reconhecem que é por causa de Deus que vocês se levantam todos os dias? É por causa de Deus que vocês têm oportunidade de ver mais uma vez o brilho do sol? É por causa de Deus que vocês sentam para comer, para se alimentar? E mesmo diante de todas as dificuldades que nós estamos passando, é Deus quem os tem livrado das doenças, do que há de pior neste mundo, até no dia de hoje? Vocês reconhecem que é Deus que fornece para vocês os dons da sabedoria, da inteligência, da sanidade, né? Então tem coisas que a gente acha que nossa, né, concernente a mim mesma, o fato de eu enxergar bem, o fato de eu andar, o fato de eu falar, de eu ter minha consciência. É porque eu mesmo, tem que ser assim, eu sou um ser humano. Não, é Deus que é responsável por tudo que há em mim, né? Deus que ele é responsável por toda a minha evolução, por tudo que existe na nossa vida, no nosso corpo, né? Neemias, ele chegou silenciosamente na cidade de Jerusalém e passou vários dias observando. Interessante que eu fazendo um estudo desse livro, né, dessa parte de Neemias, a reconstrução dos templos, eu observei que todas as pessoas deveriam ler o livro todo de Neemias. Todas as pessoas, principalmente aquelas que querem ser líderes, principalmente aquelas pessoas que têm interesse em liderar alguma coisa ou alguém ou algum lugar. Porque Neemias, ele tem métodos e estratégias muito interessantes. Você vê que primeiro ele recebeu uma mensagem, logicamente ele se entristeceu porque ele é ser humano. Depois, o que ele fez? Ele se pôs a orar diante de Deus, ele traçou um projeto na cabeça dele e começou a orar, né? E aí, quando ele recebeu a resposta de Deus, a resposta do rei, a liberação para ir, o que ele fez? Ele foi silenciosamente na cidade, ele não chegou lá no carro de ouro, soltando fogos, não, ele chegou em silêncio, né? E ele passou vários dias observando tudo o que estava acontecendo ali, passou vários dias observando cuidadosamente a rotina daquela cidade, o que estava acontecendo. E ele avaliou os danos, né? Sem falar quem ele era, sem falar quem ele veio, sem ninguém o perceber, não é isso? E isso é mais uma lição que Neemias ele nos deixa. Quando vocês têm um projeto, vocês não têm que sair falando o projeto de vocês para todo mundo. As pessoas, elas não podem, enquanto o projeto ainda é projeto, enquanto que ele não foi para o papel, enquanto que ele não partiu para o fato, enquanto que ele ainda está sendo sonhado, orado, vocês não podem sair falando, tudo tem que ser muito silencioso, é vocês e Deus, entendeu? Deus é o único que pode falar sim ou não para você.
E o que Neemias fez? Analisou cuidadosamente todo o espaço, o ambiente ao qual ele ia estar chegando. E é isso que a gente tem que fazer também. Se vocês querem algo, vão em silêncio, vão quietinhos, observem primeiro, vejam se dá para fazer, vejam se cabe você ali. Conheça primeiro o ambiente ao qual você está entrando, para depois você saber como que você vai fazer. Porque muitas das vezes você chega cheio de vícios de um lugar, cheio de uma cultura diferente, de uma criação diferente. Só o fato da gente ser filhos de famílias diferentes nos põe em posições culturalmente diferentes, né? Até num casamento, quando eu sou criado pelo meu pai e pela minha mãe de um jeito, eu me caso e meu marido, né, vem criado por outra forma. Então, e se você não souber lidar com isso, se você não primeiro observar, não conhecer, vai gerar conflito. Vai gerar conflito porque são dois pensamentos diferentes, são duas histórias diferentes, né? Então, depois de todo o tempo de meditação que Jeremias teve, observando os danos, observando a cidade, ele apresentou o seu plano confiante, porque ele já sabia o que fazer, ele já sabia com quem falar, ele já sabia o que falar e já sabia como falar. Porque, querendo ou não, Jerusalém era uma cidade de que estava tudo muito hostil. As pessoas estavam numa posição de miséria muito grande. E geralmente quando a gente chega numa situação ao qual você encontra pessoas assim, tudo muito conflituoso, não é bom. Por mais propostas boas que você possa trazer, as pessoas estão naquela posição, não é à toa. Estão fechadas para tudo, principalmente para Deus. Neemias demonstrou ter excelente talento para resolução de problemas. E isso é uma coisa que a gente tem que adquirir também. Se a gente não tem, temos que pedir a Deus: Senhor, coloque em mim talento para resolver problemas. Coloque em mim talento para apaziguar os problemas. E não para que eu seja uma pessoa que incita o problema, que aumenta o problema, que piora as coisas, né? Então, infelizmente, a nossa natureza, ela nos direciona, nos empurra, nos impulsiona para sermos pessoas que aumentam o problema. Infelizmente, seja em qualquer esfera que for. E a seguir, depois que ele passou toda a resolução, né, para aquele povo, ele apresentou uma estratégia realista, né? O que ele fez? Ele analisou a situação e ele pensou: aqui eu vou conseguir fazer isso. Ele foi real e objetivo no projeto dele, né? Antes da gente mergulhar de cabeça em qualquer situação, em qualquer planejamento, em qualquer plano, antes a gente tem que examinar tudo para a gente ter ideias e saber como que a gente vai proceder, como que vão funcionar as coisas pra gente. Sejamos realistas também, né? Neemias, ele manteve sua missão em segredo, né? Fez tudo no silêncio para evitar fofoca. Ou é o que a gente acabou de falar. Você tem um plano, você tem um projeto, guarda para você, né? Você e Deus. Depois, é lógico que quando o plano for pro papel, obviamente que você vai precisar de falar, porque hoje em dia a gente não consegue empreender muita coisa se a gente não tiver muito mais pessoas ao nosso redor, né? Mas aí já é outra história, porque o projeto ele já saiu do papel, né? E fez de tudo para evitar os problemas e as fofocas. Somente após planejar tudo que ele tinha que planejar, que ele estaria pronto para falar ao que ele foi lá, ao que ele veio, ao que ele foi fazer. Assim, ele não perdeu tempo, né? Porque ele também não tinha muito tempo. O rei o liberou ele do palácio por um determinado tempo e ele tinha que ser objetivo, e com isso ele trouxe ações rápidas para a reconstrução do templo, né? Então a gente começa a ver que Neemias ele passou por todo esse processo, mas o que ele queria mesmo ali a princípio, na verdade, era a renovação espiritual, né? Que a gente, daquele povo, as pessoas estavam perdidas em Deus, né? Então, e como que a renovação espiritual se dá? Frequentemente, ela começa com a visão de uma pessoa, né? Então, Neemias, ele teve uma visão, né? O Senhor Deus, ele o orientou. E ele compartilhou a sua visão com entusiasmo com o rei, né? Inspirando, quando ele chegou a Jerusalém, ele já começou a inspirar os líderes de Jerusalém a reconstruir os muros. Geralmente, nós, quando a gente está muito assim inflado no nosso ego, a gente costuma subestimar as pessoas.
E isso acontece muito no âmbito de grupos, né? Você planeja alguma coisa, seja na sua igreja, seja na sua comunidade, seja na sua rua, seja na sua vizinhança. E a gente tem o péssimo defeito de subestimar as pessoas, de falar assim, ó, fulano não serve pra isso, Beltrano não serve pra aquilo, mas eu quero fulano, eu quero Beltrano, aquele negócio que a gente geralmente brincava antigamente, né, quando dividia os times, eu quero fulano, a gente sempre escolhia primeiro os mais fortes, ou era escolhido primeiro, ou era escolhido por último, e os que sobrassem ninguém queria, enfim, aquela coisa toda que a gente já conhece, né? E como a gente está acostumado a subestimar as pessoas e não desafiamos as pessoas, assim como Deus ele nos desafia no mundo, né? A gente acaba perdendo oportunidades, né? Oportunidade de ter alguém ali que pode ser muito eficiente, que pode ser muito bom para você. Quando Deus plantar na tua cabeça, na minha cabeça, uma ideia para realizar algo por Ele, e você alimentou esse sentimento, primeiro faça todo o processo de Jeremias, depois quando chegar no papel, não fique só para você, porque você sozinho não vai conseguir ir muito longe, compartilhe com as pessoas, publique. Hoje nós temos muitos aliados, né, que são as redes sociais. Às vezes a pessoa quer empreender, quer começar um projeto, quer começar virar um empresário, ou seja lá o que for que a pessoa quiser fazer. Temos as redes sociais como os nossos aliados, né? Que a gente tem que compartilhar com as pessoas. Eu preciso mostrar o meu produto, eu preciso mostrar o que eu posso oferecer para vocês, né? E além de mostrar, confiar no poder do Espírito Santo, né? Porque através disso, o Espírito Santo ele cultivará na cabeça de quem está te vendo, de quem está ao teu lado, da tua família, dos teus vizinhos, dos teus amigos, pensamentos similares aos teus, né? O Espírito Santo ele vai estar direcionando as pessoas para você, as pessoas que têm realmente interesse em te ajudar, né? Você não é o único no projeto de Deus, nós não somos únicos. Quando Deus ele começou com o irmão de Neemias, levando a mensagem para ele, depois foi Neemias, depois o rei, e aí por diante foram aumentando o grupo de pessoas ao qual Deus empreendeu nos projetos. Não pense que muitas das vezes Deus ele revela algo para você e é só você que está naquele projeto, naquela situação. Não, ele usa outras pessoas também para poder fazer parte disso, né? Trabalhar em equipe, nesse caso, né, nessa fase do projeto, para realizar os objetivos de Deus, é fundamental para o seu projeto ele evoluir, para o seu projeto concluir êxito e ser um sucesso, né? Então a gente já está chegando no tópico 3. Neemias, ele é um exemplo nato de líder. Neemias, ele é um exemplo nato de liderança e todo mundo, como eu já falei, deveria conhecer a história de Neemias, né? Neemias não encorajou o povo a fazer. E quando a gente fala assim a respeito de um líder, o que vem à cabeça de vocês quando a gente fala de líder? O que é um líder? Né? O líder é aquele que manda, o líder é o chefe, é aquela pessoa que está lá, né, intacta, só mandando. Não, Neemias, ele fez exatamente o contrário. Ele não só encorajou o povo a realizar a construção dos muros, a empreender no teu projeto, pois também ele mesmo foi lá, colocou a mão na massa para construir os muros, né? Ao contrário de muitos que a gente vê que só conhece o trabalho na teoria, não conhece o trabalho na prática. Se precisar de fazer alguma coisa, não vai conseguir fazer, porque você está acostumado a mandar. Se faltar um funcionário, a empresa está quebrada porque o líder ele não sabe executar o trabalho do funcionário. Então, o verdadeiro líder é aquele que domina todas as áreas dos seus liderados. Ele não é só a pessoa que manda, assim como Neemias. Então, mais um exemplo fantástico que Neemias nos deixa de que o líder ele não é só para mandar, ele também é para aprender, também é para trabalhar na hora que necessita. Neemias, ele é um líder capaz e ele lidera com capacidade. E ele tem como um líder superior o próprio Deus. Que benefício, que privilégio nós, né, termos Deus como nosso amigo e como nosso líder superior. Aquele a quem nos orienta, aquele a quem nos determina, aquele a quem nos impulsiona, né? E tudo dá certo quando é assim.
né? Cada pedacinho do muro, ele foi reconstruído por alguém, né? Todos os cidadãos de Jerusalém fizeram sua parte, fizeram uma parte, né? Da mesma forma, hoje essa parte ela nos deixa como exemplo o trabalho da igreja, né? O que acontece? O trabalho da igreja, ele é infinito e bem farto, né? Tem muita coisa para fazer na igreja. E esse trabalho, ele requer esforço de todo mundo, né? Porque nós como membros, nós somos o membro do corpo de Cristo. O certo não é só ir para a igreja, desfrutar, né, do maná que ali é oferecido, sentar e sair. Não, a palavra nos diz que temos trabalho para fazer na igreja, temos trabalho a executar ali também, né? E para que o corpo de Cristo ele funcione, nós precisamos trabalhar de maneira eficaz, né? Trabalhar de maneira capaz, trabalhar com amor. Não é por obrigação, não é fazer as coisas porque alguém tá vendo. É fazer as coisas porque você quer. Você está fazendo a sua parte? Você está desempenhando algum papel, mesmo que fora da igreja, como corpo de Cristo? Né? Você que me assiste, eu vou deixar uma mensagem para você. Nessa fase que a gente está passando ainda de pandemia, ao qual as coisas ainda estão muito restritas e talvez você até já se acostumou com a situação, né? Encontra um lugar para servir. Às vezes você, né, não sei quem está me vendo agora e quem ainda vai ver, não tem um lugar acessível, uma igreja, mas procure um lugar para você servir, mesmo que seja distante, né? Vocês têm que servir a Deus de alguma maneira, né? Comece contribuindo com qualquer pedacinho de tempo que vocês tenham. Comece contribuindo com o talento que você tem. Às vezes as pessoas, elas falam assim: eu não tenho talento de pregar, eu não tenho talento de cantar, então eu não sirvo para nada na igreja. Não é assim. Somos um membro de um corpo, ao qual todos têm uma função específica diferente. E o corpo, para ele funcionar em harmonia, para ele funcionar saudável, ele precisa que todos os membros, até uma unha, até um fio de cabelo, esteja de acordo, esteja em harmonia, né? Comece contribuindo com um pouquinho do seu tempo, depois com o seu talento que você deve ter de cozinhar, de mexer na internet, de limpar, de fazer qualquer coisa. E também com alguma parte do seu dinheiro, porque a igreja, ela pertence a Deus, mas a manutenção é a responsabilidade nossa. Nós temos a obrigação e a responsabilidade de manter o templo funcionando, porque o templo, ele necessita de água, luz, telefone, não é isso? De manutenção, de limpeza e produtos descartáveis e uma infinidade de coisas que esse dinheiro, ele não brota da terra, ele não cai do céu. Quem faz essa manutenção somos nós, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, não é isso? Então que fique essa mensagem para vocês, não fiquem parados, façam parte do corpo, procurem um lugar para vocês dedicarem um tempo a Deus, tá bom? Para vocês trabalharem, porque com certeza haverá algum lugar para vocês estarem, né? Jerusalém era uma cidade grande, né? E tinha muitas estradas, e com isso por isso que ela necessitava das portas, essas portas que a gente vê citando no livro de Neemias, né? O muro de cada lado das portas tinha o muro normal e tinha as portas. E em cada lado das portas os muros eram mais altos e mais grossos, mais espessos. Por que os muros ao redor das portas eram mais grossos e espessos? Era para que os soldados pudessem montar sua cavalaria e defender as portas dos ataques, né? Isso era estratégico já, né? Em tempos de paz, as portas eram centro de atividade naquela cidade, da cidade de Jerusalém. E também ali havia os conselhos dos líderes, das lideranças, né? E os comerciantes locais exibiam as suas mercadorias ali, naqueles locais, no tempo de paz. A construção do muro e porta não era só uma prioridade militar, né? De defesa
porque a cidade ela estava em defesa naquele tempo, né? Por isso que teve a necessidade de construir. A cidade ela estava à mercê de assaltantes, de ladrões, de pessoas que podiam invadir e fazer qualquer coisa. Não era o único objetivo a construção dos muros militar, mas também o outro objetivo era o impulsionamento do comércio local, porque a gente sabe muito bem que uma cidade ela não sobrevive só de defesa. A cidade ela sobrevive de comércio, ela sobrevive de venda, de compra, e as pessoas elas necessitam de vender e comprar as coisas para sua manutenção. Então essa reconstrução dos muros ela foi também necessária para que isso acontecesse, para fazer as coisas fluírem, voltarem a fluir em Jerusalém, né? Uma das principais estradas, né, elas entravam pela Porta do Peixe, né? Era uma porta muito famosa em Jerusalém. Era uma porta onde os comerciantes de Tiro do Mar da Galileia, eles usavam para vender seus itens, né? Era tipo um mercado de peixe, mercado esse que a gente conhece hoje em dia, né? Onde a gente vai, tem um local específico só para peixe. Tinha esse local lá, né? Mas mesmo diante de todas as construções, de todos esses empreendimentos, tiveram pessoas ali que não ajudaram na reconstrução dos muros. Por exemplo, os líderes de Tecoa, né? Os líderes de Tecoa eram pessoas preguiçosas e eles não quiseram ajudar. E eles foram os únicos que não apoiaram o projeto de Neemias. Mas como Deus ele já sabia, né? Tudo que Deus ele já faz planejado e arquitetado. Tudo correu bem mesmo sem a ajuda deles, né? Trabalhar para Deus, irmãos, é um privilégio. Às vezes as pessoas falam assim, eu tenho compromisso, eu não quero ir para a igreja, eu não quero servir porque eu vou ficar preso, né? Se eu me dispor com o pastor a cumprir algum papel na igreja, a fazer parte de alguma liderança, a fazer parte de algum grupo, isso vai me prender a uma prisão e eu não quero. Mas vocês precisam entender que trabalhar para Deus não é isso. Trabalhar para Deus é maravilhoso. Fazer alguma coisa para o Senhor é um privilégio de quem vive, de quem ainda tem fôlego na face da terra. E se você ainda tem fôlego, a sua missão ainda não acabou. Se você ainda está vivo, a sua missão ela continua. Alguma missão você tem e você precisa entender e perceber e começar a executar essas coisas. Não é isso? Procura o pastor da sua igreja, procura o líder da sua igreja e se disponha para ele. Com certeza, o seu pastor, ele te direcionará para alguma coisa lá na igreja. Não existe isso, não tem nada aqui para você. Não tem nada aqui para você fazer. Poucos são os ceifeiros e muitos são as obras, muito é o trabalho. As igrejas elas estão deficientes de mão de obra. Então, coloque na tua cabeça que você servir a Deus é algo extraordinário, é algo fantástico, que todo mundo deveria fazer na vida, né? Qual é o seu objetivo de vida? Qual é o fundamento da sua vida? A que nós viemos? Para viver e morrer apenas sem fazer nada, né? Com certeza você será muito útil para a sua igreja. Com certeza o pastor ele não vai abrir mão de vocês em circunstância alguma, né? E a gente vai estar já direcionado para o tópico 4, né? E o tempo ele é curto, ele não nos espera, infelizmente, porque se deixasse a gente ficaria aqui o dia inteiro falando, né? A gente vê lá no tópico 2 que Daniel, o profeta Daniel, ele estava entre o primeiro grupo de cativos, né, que foi retirado de Jerusalém e levado para Babilônia. E isso aconteceu no ano 605 a.C., né? Só que Daniel, nesta época, ele já predisse a reconstrução da cidade, né? Ele, lá no livro de Daniel 9:25, depois se vocês quiserem consultar, Daniel, ele já tinha predito o que aconteceria, né? Aqui a sua profecia se cumpre com Neemias, né? Como Neemias, Daniel também era um judeu que tinha uma proeminente posição no reino onde ele estava exilado, né? Eles disseram que o projeto de Neemias, eles assim, as outras pessoas, os inimigos, disseram que reconstruir os templos de Jerusalém era impossível,
né? É por causa de várias coisas. O trabalho era grande demais para uma pessoa, para um único líder, para uma única pessoa empreender. E como o trabalho era muito, os problemas também eram muitos. Mas a gente viu que antes disso tudo, o Daniel ele já tinha predito que aconteceria, né? Então, os homens e mulheres de Deus, quando unidos, irmãos, quando nós nos unimos para determinado projeto, para determinada oração, não tem como dar errado, né? As tarefas especiais, elas podem resolver muitas coisas. Quando a gente se depara com uma situação muito difícil para acontecer, que foi essa situação de Neemias, essa missão de reconstrução de um muro de uma cidade, quando a gente se depara com isso, a gente pensa assim, nossa, é uma coisa gigantesca. Nos nossos dias, nos dias de hoje, né, quando acontece alguma coisa, quando a gente se depara com situações difíceis, às vezes impossível de acontecer. Muitas pessoas, eu creio que estão assistindo ou que vão assistir, tem ou já tiveram alguma condição diferente, difícil para estar resolvendo. Né? Condição essa que você julga assim, é impossível, não vou conseguir, não vai dar certo, é muito grande e se eu começar a mexer com isso vai me dar muito problema, muitas coisas vão acontecer. Só que uma oração forte, ela pode solucionar muitos problemas e realizar muitos e grandes objetivos, né? Senão, não teríamos essa lição, não teríamos as coisas que hoje a gente tem vivido, não muitos livramentos da parte do Senhor. E isso é resultado de oração, isso é resultado de pessoas concentradas ali, amizades fortes com Deus. E a mensagem que eu deixo nessa parte aqui não permita que a dimensão de uma tarefa, que a dimensão de um problema ou o tempo que ela vai levar te amedronte, né? te assuste e te espante, te afaste. Isso não pode acontecer. Não importa o período e o tempo que ela vai levar. A gente percebeu que os muros eles foram construídos em tempo recorde, né? Em menos de 2 meses. Então, com a ajuda de Deus, tudo que a gente planejar poderá ser feito se for da vontade dele, se a gente colocar isso com sinceridade, isso for uma coisa que ele também quer. A gente também precisa entender que os nossos empreendimentos, coisas que a gente sonha, coisas que a gente vê, nem sempre é da vontade de Deus. Deus já sabe lá na frente que aquilo não vai dar certo. Deus já sabe lá na frente que você vai tomar prejuízo. Deus já sabe que você vai se entristecer, que você vai se prejudicar, que isso pode até te matar. E muitas das vezes ele não responde ou responde que não e a gente não quer ouvir, a gente não quer entender porque no nosso coração já disse que sim. E muitas das vezes também quando a gente teima e faz o que a gente quer, o resultado nem sempre é bom, porque Deus ele não tá no negócio, não adianta, né? Então, a gente viu que com a ajuda de Deus, eles conseguiram executar a tarefa do muro, porque quem foi que fez o muro? Foi o próprio Deus. Deus ele empreendeu tudo, Deus ele colocou tudo, não foram homens que fizeram ali. O muro tinha sido terminado, né? E agora estava sendo dedicado a Deus. A gente tem que aprender, quando a gente passa por um processo, né, e a gente consegue obter êxito, a gente consegue ter sucesso, esse sucesso ele não é meu, esse sucesso ele não é teu. Nós temos que aprender a entender e dar a César o que é de César. Se não é Deus nas nossas vidas, as coisas elas tendem a não acontecer. Então, o que o povo começou a fazer ali? O povo começou a dedicar a construção a Deus, dedicando o seu louvor inteiramente a Deus pelo levantamento de tudo aquilo que estava acontecendo. Foi dada a Deus toda a honra pela construção do muro, não foi dada nada a construtores. Hoje em dia, a gente vê as coisas do contrário, a gente vê as coisas acontecendo e a vanglória é totalmente do homem. Foi o homem que fez, foi fulano de tal, vamos homenageá-lo, vamos condecorá-lo, né? Foi o homem que empreendeu aquilo ali. Não, mas o povo de Jerusalém,
eles honraram totalmente a Deus e nada mente aos construtores. Os construtores, eles foram só os membros do corpo de Deus, não é isso? Nós, quando a gente une o nosso coro, né, quando a gente canta para Deus em alta voz, Deus, ele ouve as nossas orações, e foi isso que o povo fez, né? Enquanto os sacerdotes ofereciam sacrifício pelo que todos os outros tinham feito, as pessoas, elas louvavam a Deus. Até as crianças, elas louvaram a Deus, né? Até os pequenininhos, né? Pode-se dizer, sem contradição nenhuma, que isso foi uma grande celebração. A reconstrução do muro, a conclusão do muro, foi algo fantástico que aquelas pessoas e Neemias, ele conseguiu empreender através da ajuda de Deus. E foi um grande avivamento, e com toda razão. Por quê? Porque Deus estava naquele negócio, né? E para concluir a nossa lição, a gente vai ver no final aqui a respeito dos muros da salvação, né? A gente vai ver que a Bíblia fala de salvação como muro. O muro da salvação fala da divina proteção que beneficiam aqueles que se abrigam dentro dos muros. Por isso a importância daquele muro. Por isso a importância de você ficar protegido atrás do muro. O muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Isso já é uma mensagem futura, né? O fato do muro da salvação ser uma divisa entre o reino de Deus e o mundo não significa que há uma proibição pela qual o crente não tem direito de fazer o que quer. É o que nós acabamos de falar. Nós temos o direito de fazer o que a gente quer. Tudo me é lícito. Mas o que me convém? O que te convém? Não é isso? O crente é livre. Todavia, a mesma linha divisória representada pelo muro da salvação passa também dentro do nosso coração. Por isso, Paulo escreveu: a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo será crucificado para mim e eu para o mundo. E podemos assim fazer as nossas palavras de Paulo também, né? O que para mim era ganho, reputei minha perda por Cristo. Finalmente, a salvação transforma o crente de tal maneira que ele começa a querer aquilo que o Senhor quer, né? Então a gente tem uma intimidade tão grande com Deus, a gente passa a desejar as coisas que Deus quer para nós, não é isso? E a gente começa a orar por essas coisas, a gente passa a ter intimidade com Ele. Que seja feita a vontade de Deus, que seja feita a tua vontade. O segredo de uma vida cheia do Espírito Santo é: quem crê em mim, como diz nas Escrituras, rios de água viverão e correrão no seu ventre. Então eu quero deixar essa mensagem. Se alguém tiver alguma dúvida a respeito do que eu falei ou alguma pergunta, podem deixar nos comentários ou podem me chamar no particular. Eu quero agradecer essa rica oportunidade de poder estar falando a respeito desse líder nato que era Neemias. Eu aprendi muito com ele, espero que vocês também tenham aprendido todos os passos, né, da oração, todos os passos de como você prosseguir com o projeto ao qual o Senhor ele te designou. E eu quero estar fazendo uma oração para estar concluindo essa lição de hoje, né? O dia tá lindo, tá um sol maravilhoso e eu agradeço essa rica oportunidade. Vamos orar? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos por mais esse dia, Senhor Jesus, maravilhoso, que o Senhor nos concede, que o Senhor permite, meu Senhor Deus, que possamos estar vivos, que possamos levantar das nossas camas mais uma vez, Senhor Jesus. Esteja conosco neste dia, proteja os nossos corações de todo mal, blinde, meu Senhor Jesus, as nossas vidas dos ataques, dos inflames do inimigo. Prepara os nossos olhos para o que a gente vê, os nossos ouvidos para o que a gente ouve, meu Senhor Jesus. Dê-nos paz, meu Senhor Jesus, e coloque no nosso coração essa busca incessante pela oração, pelo jejum, ao qual Neemias ele empreendeu aqui nesse projeto. Que esse projeto de Neemias ele introjete, ele esteja no nosso coração para a nossa vida, meu Senhor Jesus. Abençoe a todas as pessoas que estão nessa live, abençoe a todas as pessoas que ainda vão assistir, e eu te agradeço por tudo que tem nos dado, por tudo que tens me dado, em nome de Jesus, amém. Amém.